Galera do Premiere, está começando o programa do Coritiba, o Nação Coxa Branca. Hoje estou aqui contigo, ó meu verdão querido, eu vim pra te apoiar. A edição de hoje começa com o som das arquibancadas do Verdão. Esta galera aí é quem agita o estádio. São eles que levam o ritmo pro Couto Pereira, que cantam o jogo inteiro, empurrando o time em campo em busca das vitórias. De um lado do gramado, a tradicional Império Alviverde. E do outro lado, a Curva 1909, uma galera que tem se reunido ali no setor Mauá faz pouco tempo. E a TV Coxa vai contar a história destes dois grupos de torcedores. Além disso, você vai conferir a ação especial do Coritiba em comemoração ao Dia do Goleiro. E falando em goleiro, a muralha do Coritiba, o Wilson, completou 100 jogos com a camisa alviverde. Os meninos do Sub-20 do Coxa também estão participando do programa. Eles que estrearam no Campeonato Paranaense da categoria vão te contar como tem sido este início de temporada e a expectativa para este estadual. Tudo isso e muito mais agora no Nação Coxa Branca. O Couto Pereira e também o Centro de Treinamento do Coritiba recebem hoje uma visita muito especial. Fernando Deluc da RPM, seja bem-vindo. Tudo bom, Jaqueline? Tudo bem? Prazer falar com vocês. Aqui no CT, acho que é a primeira vez que você está, isso? É a primeira vez. Eu tô vendo essa estrutura aqui e estou muito feliz de poder estar aqui conversando com os jogadores, jornalistas. Está muito gostoso essa visita. No CT é a primeira vez, mas no Couto Pereira você já lotou o Couto Pereira com a RPM. Foi em 1986. O que você lembra desse dia? Já sei. Olha, esse dia eu lembro que eu ficava meio que petrificado olhando as dimensões do estádio, né? As arquibancadas, né? Eu ainda me lembro mesmo, de verdade. Quando você faz um show num ginásio, ou numa praça pública, ou num barzinho, você esquece, né? É mais fácil de você esquecer. Agora um estádio com as dimensões do Couto Pereira é inesquecível, né? Falando então sobre essa sua carreira, como está hoje em dia a sua rotina? Graças a Deus está bem movimentada. Eu estou vindo de um giro aí com 4 shows que começaram em São Paulo na quarta-feira passada, no Bar Número. Depois fui para Brusque para fazer 2 shows, quinta e sexta. Depois fizemos mais um show num sítio de um amigo meu que estava num show em Brusque e nos contratou para fazer um som ali no churrasco e foi muito gostoso para a gente relaxar. E de lá nós viemos para Curitiba para encontrar o pessoal do Curitiba, conversar com vocês e fazer outras rádios, né, divulgação, para lançar esse que é o meu 5º álbum solo, que é o álbum The Look Now, que é o mesmo nome do meu programa de televisão, que vai ao ar pela Play TV, às quintas, sábados e terças-feiras, às 10 horas da noite. Você gosta de futebol, Fernando? Eu gosto muito de esporte. Eu acho que o esporte dignifica o homem, dá perspectiva, dá bem-estar. E eu gosto de todos os esportes, gosto muito de futebol e adoro surf. Eu sou surfista de coração, assim, adoro. E olha só, o Coritiba está na final do Campeonato Paranaense. Podemos contar com a tua torcida? Total, meu. Total. Tô torcendo mesmo, quero mandar uma mensagem super positiva para os jogadores, para todo mundo, para fazer uma grande festa, 2 grandes festas, né? E que o Curitiba seja o vencedor. Muito obrigada, meu Deluc. Obrigada pela sua presença aqui. Valeu, Jaqui. Olá, meu nome é Pamela Pierini e eu estou aqui na TV Coxa para contar a minha história de sócia para vocês. Eu nasci em Santa Catarina. Minha mãe é catarinense, porém meu pai é paranaense, né? Meu pai nasceu em Ponta Grossa. E através dele que eu conheci o Coritiba, né? Porque vem sendo passado de pai para filho mesmo. Sempre foi o time escolhido para torcer, então eu segui nessa linha, né? Tive o bom gosto de seguir nessa linha, né? Então, desde pequena, meu pai acompanhando pela televisão, porque ele se mudou para Santa Catarina junto com a minha mãe, então a gente acompanhava pela televisão mesmo. Mas desde pequena já sou coxa branca, então... É cerca de 9 anos que eu sou sócia, né? Eu decidi ser sócia para apoiar o clube, para ajudar o clube e também para conseguir sempre estar aqui no Couto, né? Porque com certeza é mais benéfico tanto para nós torcedores como para o clube, né? Eu sempre venho com amigas, amigos e familiares também, depende, né? Quem está disposta ali a me acompanhar, mas eu sempre venho, já vim sozinha também, então
não seria por causa da companhia, né? Eu venho de qualquer maneira. O bom é a gente vir, né? E não ser aquele torcedor de internet, torcedor de sofá. O bom é a gente estar apoiando, gritando, cantando, porque o clube, o time precisa da gente, não adianta, né? O que é de um clube sem uma torcida, gritando, apoiando? Então, é essa vantagem, né? E você como sócio vem, pode vir em todos os jogos tranquilamente e vai estar apoiando o clube, vai ser benéfico para todo mundo, né? Então, para mim, Coritiba é como se fosse um membro da família, né? Porque é aquele que às vezes a gente se desentende um pouquinho, mas sempre tá ali apoiando junto, né? Precisa de alguma coisa, tá ali apoiando. Então é como se fizesse parte da família. Tenho orgulho de ser Coxa Branca, com certeza. O trabalho aqui no Centro de Treinamento do Coritiba não para. O Sub-20 do Verdão, por exemplo, está focado na preparação para o próximo compromisso da temporada, que é o Campeonato Paranaense da categoria. Neste ano, os meninos já participaram da Dallas Cup e também da Copa do Brasil. A gente veio aqui conversar com eles sobre essas duas experiências e também sobre a expectativa para o estadual. Relembrando então a participação do Coritiba na Dallas Cup e na Copa do Brasil. Parte do elenco foi para os Estados Unidos e outra parte ficou para a disputa da Copa do Brasil. Na Dallas Cup então foi o Thalisson, foi o Léo e o Júlio, que é o capitão já oficial da equipe, ficou aqui para a Copa do Brasil. Os dois foram os capitães lá e a gente vai relembrar um pouquinho dos jogos. Primeiro jogo contra o Real Salt Lake, 1-1, né, o gol do Paraíba pelo Coxa. Coxa versus Chivas de Guadalajara, foram dois jogos porque teve um tornado. Inclusive eu quero perguntar essa experiência para vocês. Teve ali ameaça de tornado e foram dois jogos, isso, Léo? Isso, foi. Com 23 minutos do segundo tempo deu risco de tornado, o jogo teve que parar e só retornar outro dia. Eu acho que foi experiência que espero nunca mais passar na minha vida, que é um susto que a gente toma, que não tem reação, mas valeu pela vitória nos 2 dias. E depois teve o jogo contra o Manchester United, gol do Léo. Aí depois a semifinal, né, contra o Dallas, que infelizmente 2-1. O gol deles foi no último minuto ali, logo depois do gol do Coxa. Ou seja, quase que o Coxa avança aí para a final do campeonato, hein, Thalisson? Foi bem complicado aceitar a derrota, né? Fizemos um bom jogo, mas infelizmente no último minuto perdemos a classificação. O jeito foi levantar a cabeça e voltar para o Brasil sem o título, que a gente esperava ganhar. Como que foi para vocês participar dessa competição? Jogar com um time internacional é diferente? Qual que era o clima que vocês enfrentaram por lá? São outras escolas de futebol, assim, né? Outras características, a cada jogo, cada time joga de um jeito diferente, a gente tem que se adaptar, como eles têm que se adaptar ao nosso jeito de jogar. São escolas diferentes que é gostoso jogar contra eles porque você acaba aprendendo, mesmo estando do outro lado do campo, né? Então é uma experiência única que a gente quer levar para a carreira para continuar evoluindo como atleta e como pessoa. E além dessa experiência em campo, vocês tiveram experiência cultural também, né? Ficaram em casa de família, como é que foi? Foi muito bom, muito engraçado também, né? Conhecer uma nova cultura, uma nova língua, né? E acho que ocorreu tudo bem, né? Criamos uma amizade, um laço que a gente vai levar para a vida com os nossos amigos que deixamos lá. E o Júlio, ele foi campeão pela Dallas Cup, né? Pelo Coritiba na Dallas Cup em 2015. O que você lembra aí, Júlio, dessa época? Nosso grupo era bastante fechado, né? Dentro e fora de campo. O Léo também foi, não chegou a jogar, né, Léo? Mas teve experiência e conseguiu passar isso para os meninos esse ano que a gente foi, né? Esse ano que eles foram, né? E foi uma experiência boa e voltar com o título, né? Voltar com o título de lá pro currículo e para a carreira acrescenta bastante coisa, né? A experiência aí do Coritiba aí neste ano para a Copa do Brasil não foi muito positiva, mas é sempre válido para as próximas disputas que estão por vir. O que vem de aprendizado, tanto da Dallas, tanto da Copa do Brasil? Vem de aprendizado que eu comentei com os meninos no vestiário, né? Que o futebol, para jogar futebol, não tem idade. E o primeiro jogo a gente jogou completo contra o Palmeiras, a gente conseguiu o empate 1-1, poderia ter saído com a vitória, poderia ter feito o resultado dentro de casa, e lá a gente foi com meninos mais novos, o Sub-17. Eu acho que de aprendizado a gente tem que levar que o futebol não tem idade para jogar. Se estiver preparado, se estiver pronto,
tem que dar a oportunidade e saber aproveitar a oportunidade. Sua vez, Léo, a experiência e expectativa aí pro Paranaense? É uma competição que a gente entra para vencer, como todas as outras, mas essa que a gente está um tempo sem título, eu acho que é importante. Ano passado a gente pecou na semifinal, caímos nos pênaltis, então esse ano a gente quer fazer um campeonato excelente, se possível invicto, ganhar todos os jogos, porque a gente tem que ganhar esse título, é o que a gente quer, que o clube precisa e pra gente vai ser muito bom. 3 ou 4 anos que a gente não ganha, né? Então fica uma obrigação, né? Não é nem uma expectativa, é uma obrigação a gente chegar na final e ganhar esse título, independente de quem for o adversário. Esse é o pensamento então, Thalisson, vencer o Paranaense. Com certeza, né? Entrar para ser campeão, pois a gente pecou ano passado, já tem 3 anos que a gente não vence e esperamos pegar o Atlético na final e ganhar deles, né? Uma boa sorte para vocês, então. E o Coritiba vai estrear no Paranaense na próxima sexta-feira contra o Andraus, fora de casa, às 10 horas da manhã. E você pode acompanhar tudo no coritiba.com.br. A Império ela foi fundada em 2 de outubro de 1977 por alunos do Colégio Bom Jesus de Curitiba, né? Se reuniam no começo apenas para assistir o jogo entre eles ali, sem nada formal. A partir do segundo mês eles começaram a fazer faixas, bandeiras e trazer para os jogos. Depois de um ano que eles começaram com uma bateria. Curva, o nome da torcida é Curva 1909, né? Começou basicamente influenciado pelo estilo latino de se torcer, né? Num ritmo mais de cúmbia, esses ritmos da América Latina. E essa conversa, na verdade, começou já no começo do ano, com várias pessoas estavam interessadas e surgiu naturalmente. A partir disso, dessa conversa, a gente começou a reunir as bandeiras, a organizar as músicas e viemos para o Couto. O único requisito para fazer parte da Império é ser coxa branca. Qualquer torcedor que seja verdadeiramente coxa branca está convidado a fazer parte da torcida, a frequentar a loja da torcida, a frequentar a torcida na arquibancada. Requisito é ser coxa branca, não tem outro. É só chegar ali no bar do Hassan, conversar com o pessoal e vir para Mauá. A importância da organizada, no caso a Império, é fundamental. A gente traz a vida para o Couto Pereira, senão seria só mais um jogo de futebol qualquer. Sem a torcida na arquibancada é como se fosse um estádio vazio. Por ser um setor muito quieto, historicamente reconhecido como um setor quieto, dá uma nova vida, uma nova alma para o setor e apoiar o Coritiba. Para nós, o Coritiba é nossa vida. Quem é Império é coxa branca 2 vezes, a gente costuma dizer. Império! No Dia do Goleiro, uma ação especial reuniu todos os goleiros do Coritiba no Centro de Treinamento do Verdão. Depois de um bate-papo com preparadores físicos e uma troca de experiências, os goleiros receberam luvas personalizadas e participaram de um sorteio de camisas do Coxa. O goleiro que eu tava jogando com ele era muito ruim. Primeiro eu era da linha, eu era lateral direito, daí ele tava levando muito gol, daí eu percebi que eu queria ser um goleiro. É muito legal que a gente se vê ali, né? A gente quando era menor também costumávamos vivenciar com os goleiros profissionais e olhar com aquela admiração. Acredito que o brilho nos olhos que eles tiveram quando viram a gente, o presente que eles acabaram ganhando, sem não há preço que pague. Tenho certeza que depois de hoje eles estão mais convictos ainda de que eles fizeram a escolha certa, que é a profissão de ser goleiro. Então coincidiu de nós termos o contato do Caio, né, da HO,
ele presenteou todos ali com personalização nas luvas, isso aí foi fundamental. E o evento ele foi engrandecendo com a atitude de cada um. Os preparadores de goleiro também, na sua categoria, se mobilizaram para se organizarem e estar todos aqui. Isso aí foi bacana, fora do seu horário de treino, né? Vou te contar uma curiosidade sobre o Dia do Goleiro. O dia 26 de abril é a data do aniversário do goleiro Manga. Ele nasceu em 1937, é considerado um dos melhores goleiros da história e, inclusive, vestiu a camisa do Coritiba. Foi decisivo na conquista do Campeonato Paranaense de 1978, que inclusive foi sobre o Atlético Paranaense. No último jogo da semifinal do Campeonato Paranaense, o goleiro Wilson completou 100 jogos com a camisa coxa branca. O Wilson chegou no Coritiba em 2015 e já revelou que tem vontade de se aposentar por aqui mesmo, no Coritiba. Pensa em parar aqui no Coritiba? Hoje sim, né? Felizmente estou vivendo um bom momento aqui, podendo fazer um bom trabalho, todos admirando o meu trabalho. Agora com essa renovação de contrato aí, espero poder permanecer até o final, mas esse fim do meu contrato também não significa que eu vou parar não, ainda. No fim do meu contrato ainda vou ter 36 anos, então vou ter muita lenha ainda para queimar e espero que possa ser aqui no Coritiba ainda. Com os 100 jogos no Coritiba, Wilson fica em 8º lugar no top 10 dos goleiros que mais jogaram pelo Coritiba. O goleiro Wilson, inclusive, participou de uma live em uma das redes sociais do Coxa. Bom dia a todos aí. Participar desse ao vivo aí, me chamarem agora, eu vou passar um pouquinho de vergonha aqui, mas a gente vai bater um papo aqui, vamos ver o que dá pra sair. Durante a live, o goleiro interagiu com a torcida, compartilhou desafios da profissão e também falou sobre a trajetória do time no Paranaense. Agora há pouco o Rafael, ele comentou sobre o fato de você ser o ídolo da torcida, mas além disso você é referência no elenco também. E chegou uma outra pergunta agora do Diogo Eugênio, que falou assim: além de você, quem são os líderes do elenco? Muitas referências. A gente tem os jogadores mais experientes, né? Como eu falei, que nós sempre aconselhamos os mais jovens, né? O Kleber, nosso capitão, a referência, o Edinho, jogador experiente também, o Hélio, jogador que também está sempre se posicionando aí nesse sentido. Mas temos outras referências, o Anso chegou há pouco tempo também, um jogador já recordado, que também já exerce a sua liderança. Nós temos grandes lideranças na equipe, lideranças positivas que com certeza ajudam bastante o grupo. Fique ligado nas redes sociais do Coxa e acompanhe as lives com o elenco do Verdão. Na competitividade do universo do futebol, o trabalho duro vai além das 4 linhas. Mais do que estar pronto para o caminho da bola, é necessário que o atleta esteja pronto para o mundo. A escola, por exemplo, não pode faltar na rotina destes sonhadores. É bem certo que agora os estudos podem ser os pesadelos destes meninos, só que mais tarde pode ser o socorro caso o sonho deles não dê certo. É muito importante porque estudo, se você estudar, vai garantir um bom futuro para você. Porque sem estudo não vai ter futuro direito. Então, estudo é muito importante para mim também. Meu plano B, né? Se a bola não dá certo. No Coritiba, a educação dos atletas é regra. Quem veste a camisa do Coxa nas categorias de base do clube precisa estar matriculado na escola. A exigência é de que, no mínimo, o ensino médio seja completado. Para auxiliar os meninos nessa tarefa obrigatória, profissionais do clube como a Rose, que é pedagoga, estão à disposição dos meninos quase que o tempo todo. Sim, é o tempo inteiro, né? Eu falo que a educação não é um processo fragmentado, não tem como. Você tem que acompanhar desde a hora que ele chega no clube e vou realizar a matrícula e aí passa a
acontecer o acompanhamento direto e diariamente, com todos os atletas de todas as categorias. Sempre eu vou na sala da tia Rose, né? A tia Rose que ajuda a gente sempre. Ela que, tipo, é uma mãe pra gente, não temos que falar dela, né? Porque é a pessoa que eu mais gosto no clube. E eu agradeço ela de coração mesmo. A respeito da pedagogia, isso nem se fala, né? Pra mim, por exemplo, a tia Rose não é uma pedagoga, né? Pra mim, pelo menos, eu considero ela minha mãe aqui, né? A tia Rose é fundamental tanto nesse apoio pedagógico quanto na escola, né? Ela fica pegando no pé, às vezes a gente precisa faltar uma aula, alguma coisa, ela vai lá, apresenta uma declaração, mas depois está sempre auxiliando a gente a correr atrás daquilo que a gente perdeu. Pra mim, ela é uma mãe aqui dentro, né? Além do apoio aos meninos da base, Rose também é quem representa o clube no contato com as escolas. Afinal, devido à rotina de treinos e jogos, é comum que os atletas faltem bastante às aulas. O clube tem um contato excelente, assim, eu tenho uma abertura muito grande, já trabalho lá há muito tempo e tenho essa abertura de realização de trabalho com as escolas. E a escola recebe isso positivamente, né? Então, assim como nós temos da coordenação, que a gente recebe todo o auxílio, todo o incentivo, comissão técnica e também do conselho deliberativo, que também tem essa preocupação. Então, a coordenação da base, o conselho, a comissão técnica, esse trabalho em conjunto é que faz acontecer a educação, porque não tem como você trabalhar a educação separado. Né? Então, o desenvolvimento educacional, todos os profissionais do clube, eles estão focados nisso, que o atleta desenvolva, que ele continue dando continuidade nesse desenvolvimento do ensino e aprendizagem. Eu acho importantíssimo, né? Tanto é que a gente tem um elo bem bacana em relação à assistente social, a pedagoga e a comissão técnica, né? Então a gente procura apoiar os atletas ao máximo e alguns momentos em que a gente está com a sessão de treinamento, mas que eles precisam fazer algum trabalho, alguma prova, ou tem que estudar para uma prova interessante que eles vão ter no dia seguinte, a gente até diminui um pouco a carga, porque a gente acha interessante essa parte de aprendizado e o convívio, né, deles amanhã ou depois na parte social também. Então não é só a parte do futebol em si que a gente procura estar sempre atento em relação a isso e apoiando eles em tudo que eles precisarem em relação a isso. O atleta Júlio Rusch do Sub-20 já completou o ensino médio. Agora o desafio é outro, conciliar o futebol com a universidade. Isso é o que a gente chama de plano B, né? Vai que não dá certo no futebol, que tem vários meninos que não acreditam no seu potencial e às vezes não dão certo. E a gente chama de plano B, né? Para ter uma carreira não só no mundo do futebol, mas em outros aspectos. Tipo, eu faço administração, às vezes eu posso ter um futuro no futebol, ganhar um dinheiro, não ficar dependendo dos outros para administrar o meu dinheiro, eu mesmo administrar. Tem meninos que fazem educação física que quer seguir no futebol ainda, que quer continuar a carreira depois que aposentar durante mais 20, 25 anos. Não só eu, como Diniz, Tafarel, Gabriel Biniac. Mais do que uma garantia de futuro, os estudos também são exigidos nas competições de futebol. Muitas competições exigem as declarações de matrícula e frequência escolar. Isso é obrigatoriedade em algumas categorias. Mas independente disso, o clube tem essa filosofia de formação acadêmica de todos os atletas, independente da categoria. Tem uma competição que não é exigido a declaração, mas o clube exige que ele dê continuidade nos estudos. É claro que conciliar os estudos com a rotina do futebol não é nada fácil. Eu acordo de manhã e à tarde faço academia, né? E à noite eu venho pra escola, é muito difícil pra gente, né? Porque a gente não tem um tempo para descansar. É muito corrida a nossa carreira. E isso eu agradeço também, né? Porque, você não vai conquistar uma coisa fácil. Tem que ser sempre no sacrifício. A gente é muito atarefado. Às vezes a gente tem treino 2 períodos e a gente chega cansado, mesmo assim a gente tem que achar um tempo para estudar. Mas o reconhecimento de que eles estão fazendo a coisa certa prevalece sobre o cansaço. Como um clube formador, além de formar atletas, o Coritiba tem a responsabilidade de formar cidadãos. O Nação Coxa Branca fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima edição.